Pronto, agora está gravando. Então, aí a gente faz então um breve resumo, vamos dizer assim, de tudo que a gente vem estudando até agora. Então, vamos lá. A gente começou Bem-aventurados aflitos. Ele começa explicando para a gente sobre a justiça nas aflições, ou seja, que os nossos sofrimentos, eles têm uma razão, eles têm um motivo, né? E ele traz assim uma reflexão muito importante para a gente acerca de Deus, que sempre quando nós olharmos as nossas aflições, nossas dificuldades, que a gente não esqueça da grandeza, da divindade, né? Ou seja, que nós reconheçamos que Deus, que é todo poder, todo poder e toda bondade, e que nos ama incondicionalmente, que Ele jamais iria permitir que nós sofrêssemos se não fosse para o nosso bem, ou se fosse necessário, ou mesmo por merecimento nosso, vamos dizer, né? E aí a gente entende então a questão da justiça das aflições. A gente entende que há uma justiça, que não é o acaso. E aí a gente começa então a entender as nossas aflições. E aí ele traz então o próximo item que ele fala causas atuais das aflições. Ou seja, nós reconhecemos as nossas aflições. Agora nós vamos conhecer qual é a causa dela, de onde nascem essas aflições, essas nossas vicissitudes, por que que elas nascem, né? Aí ele começa dizendo que a causa dessas aflições pode estar na vida atual. Aí ele fala lá, causas atuais das aflições. E aí tem uma frase que marca muito, né, esse item, que ele fala o seguinte: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Ou seja, remontando a fonte dos males terrestres, ou seja, o de agora, nós vamos ver que tudo que nos acontece é por conta do nosso caráter, né, na falha do caráter, e na conduta daqueles que suportam. Ou seja, as causas das nossas aflições, elas podem estar já nessa vida. Então, se nós analisarmos a nossa vida, né, como nós vivemos, como nós tratamos as pessoas, ou seja, se nós observarmos o que nós temos plantado até agora, nós vamos poder entender o que nós estamos colhendo. Agora, se algumas perguntas, por exemplo, que as pessoas fazem, tudo bem, então durante a minha vida eu errei bastante e agora estou passando por essas vicissitudes por conta do que eu errei, que eu fiz agora nessa vida. Mas e a criança, aquele recém-nascido, que acabou de chegar, que não teve tempo de errar, né? Por que que ele já nasceu com alguma doença, com alguma dificuldade que impedia ele de até ficar em convívio com a sua família, com a sua mãe? Aonde está então a causa? Se ele acabou de nascer, né? E se ele não teve ainda a oportunidade de errar? Aí a gente vê então causas anteriores das aflições, né? Aí a gente vai ver que essas aflições, então, elas podem estar em outras vidas, em outras existências. E aí elas estão se refletindo agora. Uma pessoa, por exemplo, que passa a vida inteira em estudo, em oração, praticando a caridade e passa tantos sofrimentos e tantas dificuldades, como que a gente pode entender que nessa vida há alguma coisa que abone, que comprove, né, aquela aflição, quer dizer, que justifique aquela aflição? E aí a gente vai novamente nos remontarmos ao passado, às causas anteriores das aflições, ou seja, que todas as nossas aflições, elas têm uma justiça, elas têm uma causa. Então, se não é nessa vida, é numa vida anterior. Aí depois a gente vem para a questão do véu do esquecimento que a gente fala, né? Que é o esquecimento do passado. Ou seja, então a gente vem para cá e não nos lembramos dos nossos erros do passado, das coisas que fizemos na outra vida. E por que isso? Não seria mais fácil para a gente corrigir agora os nossos erros se a gente lembrasse o que nós fizemos? Aí ele vem explicar o caos que seria se nós nos lembrássemos, né? Se todos nós nos lembrássemos daquilo que fomos na vida anterior. Primeiro pelo sofrimento, né? Nós carregamos aqui já muitos sofrimentos dessa vida. Se nós ainda trouxéssemos aquelas que temos de outras vidas, como seria? E se nós ainda reconhecêssemos na nossa mãe, no nosso pai, o algoz de uma outra vida, não é? Como que nós iríamos olhar para o nosso pai? Então, você vê que há uma beleza, né, uma perfeição nessa questão do véu do esquecimento, porque embora nós ali não tenhamos ali total lembrança do que fizemos, do que fomos, ainda trazemos em intuição aquilo que precisamos fazer. Quando encontramos alguém na rua, né, essa afinidade, essa sintonia que a gente tem, tudo isso reflete de outras vidas. Então, quer dizer, embora nós ali não tenhamos a plena ciência de reconhecer ali na frente de nós o algoz, ou mesmo um benfeitor
que agora ali está diante de nós, fazendo a gente passar por algum sofrimento, a gente ainda tem intuição que é uma boa pessoa, que a gente gosta dela ou que não gosta. Enfim, a gente sente que tem algo, uma intuição ainda, embora a gente não lembre do passado totalmente. E aí ele vem dizer o seguinte: então tá bom, a gente reconhece que há uma justiça nas aflições, a gente sabe que as aflições elas podem ter uma causa na vida anterior ou mesmo ainda nessa vida, e que também a gente não se lembra disso para facilitar o nosso aprendizado, né? Porque se a gente não lembra o que nós fizemos, nós temos uma segunda chance, vamos dizer assim, de fazer o certo, né? E a gente sabe que dentro da misericórdia divina, sempre vai valer a nossa melhor intenção, né? Sempre vai valer o que estava no nosso coração no momento da ação. Bom, e aí ele vem explicar para a gente como que a gente passa por essas aflições, né? E aí ele vem falar motivos de resignação, o porquê de sermos resignados, né? Qual é o benefício que nós temos? Porque quando se fala, por exemplo, em bem-aventurados aflitos, por que bem-aventurados? Só pode ser bem-aventurado aquele que entender a sua aflição, né? Que tiver, assim, pelo menos uma leve percepção do porquê está sofrendo. Porque senão, somente o sofrimento por si só não gera resignação. Porque se você baixar a cabeça e sair maldizendo a vida, brigando com Deus e o mundo, colocando em outras pessoas a culpa, isso não é ser resignado, né? Resignado é você se colocar numa posição onde você reconhece que você tem as suas limitações e que se aquilo que acontece tem uma razão de acontecer. Então você tenta fazer o seu melhor e passa por aquilo da melhor forma que você puder, mas sempre consciente do que está fazendo e nunca se colocando em posição de vítima, sempre tentando absorver o máximo de aprendizado possível. E aí ele continua depois falando de um tema muito difícil, né? A Rejane, a Rê, como psicóloga, sabe bem, porque o que acontece no ápice, né? No auge das nossas aflições, nós queremos nos livrar dessas aflições, isso é natural. E aí como que nós fazemos isso? Algumas pessoas, infelizmente, elas pensam no suicídio. Elas acham que ao sair da vida, né, ao retirar a vida aqui, elas vão deixar de sofrer. E aí o Espiritismo nos mostra aqui, por vários casos, né, por vários exemplos. Na Revista Espírita também tem muitos exemplos de suicidas que vêm contar, né, o caso, vêm contar o que aconteceu. E o que a gente sempre verifica é que as pessoas que elas queriam sair daqui para se livrar do problema, elas vão para outro mundo com os mesmos problemas que tinham aqui e com um maior ainda, né? Que é a dor, a tristeza de ter cometido suicídio, porque lá com a nossa consciência mais ampliada, a gente vai poder enxergar que tudo que nós estávamos passando, que nós estávamos enxergando tanta dificuldade, foi tudo planejado e muitas vezes por nós mesmos. Ou seja, nós escolhemos algumas das provas e que nelas acabamos sucumbindo e acabamos até chegando ao suicídio. Então, olha a tristeza que é para um espírito, né? Além de toda a dor do sofrimento que ele já tinha lá, aqui encarnado, lá ele vai conviver com uma dor maior ainda, porque certamente, eu não sei se o maior, mas na minha visão é o maior erro, né, que a gente pode cometer. O maior crime é tirar aquilo que Deus nos deu, que é a vida, que é a oportunidade de estar aqui. E aí sempre se arrepende muito, né? E aí ele fala do suicídio e da loucura, né? Porque são assim o auge do sofrimento. Muitas pessoas, né, que entram nesse estágio de ficar, enfim, não vou aqui entrar nesse assunto, mas mais nesse sentido, né, das pessoas que no ápice, né, no auge do sofrimento, acabam sucumbindo, acabam entrando em parafuso, vamos dizer assim, elas não aguentam lidar com a situação. E também é uma forma, é um tipo de fuga, vamos dizer assim, né, o suicídio. E também, talvez, até a loucura. E aí, depois, aí começa, então, os espíritos, né? Então, as instruções dos espíritos são os espíritos mesmo, não são almas, são espíritos, né? Então, estão desencarnados. E eles vão começar a explicar para a gente e nos ajudar nas nossas aflições. E aí a gente começa lá com bem e mal sofrer. Ele vai explicar para a gente o porquê do bem e do mal sofrer. Porque o bem sofrer é quando a gente sofre com resignação. A gente sofre porque dói, não tem como, dói. Mas como você lida com essa dor? Como você lida com esse sofrimento? Se você mantém a sua fé, ou seja, essa fidelidade, esse compromisso com o Pai, né? Porque a fé, como eu sempre falo, a fé é fidelidade, ela é um compromisso
onde a gente coloca a nossa vida, as coisas nas mãos de Deus, e a gente se compromete a aceitar com obediência tudo aquilo que Ele nos mandar. Da forma que Ele disser que nós temos que fazer, a gente faz. Então, isso é a fé. Então, o bem sofrer está ligado com a resignação e a fé. Ou seja, nós vamos colher os bons frutos se nós passarmos pelas nossas aflições, pelas nossas dificuldades, com fé e resignação. E as aflições, elas têm um momento para acabar, elas têm um tempo certo. Ninguém vai ficar sofrendo a vida inteira, a menos que não tente aprender com esse sofrimento, não tente lidar com ele, né? Enfim. Aí ele vem falar o quê pra gente? Que a felicidade não é deste mundo, que é uma coisa muito difícil, porque as pessoas estão sempre buscando essa tal felicidade, né? Essa sensação de estar tudo completo, preenchido, de todos os tipos, né? Material, emocional. E ele começa a explicar pra gente aqui que a felicidade não é deste mundo, já por um princípio. Hã? Obrigada. Isso tudo aqui já foi estudado, que a gente perdeu umas aulas, aí eu tô meio perdida. Não, Isso tudo tudo já. foi Foi sim, Vânia, desculpa, é que eu estava aqui concentrado, não vi que você estava fazendo. Tá falando, eu não estou entendendo já para onde que parou, já está no Cristo Consolador? Não, a gente ainda está no 5º capítulo, e se eu não me engano, a gente está no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Eu acho que a gente estava falando isso, não foi, Elcio? Foi, né? Beleza. Aí eu estou só fazendo um resumo bem rápido, para a gente entender, porque é um capítulo muito extenso, né? Então, às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa, enfim. E aí ele fala que a felicidade não é deste mundo, justamente porque esse mundo não tem todas as propriedades que a grande felicidade, ou que a felicidade completa, pode oferecer. Ou seja, nem o nosso mundo é preparado para a felicidade plena. Então, que certamente aqui não é destinado à felicidade plena, por ser já um planeta de provas e expiações. E o próprio planeta tem todas as propriedades, ou seja, aqui nunca vai ser um planeta, não vai ser a felicidade completa. Mas, calma, não é que aqui é para ser infeliz. Não é que aqui nós não teremos felicidade, nós não vamos gozar da felicidade plena, né? Mas sim, nós vamos poder viver felizes se nós vivermos com resignação, com fé, praticando a caridade, tentando ajudar os nossos irmãos. Quando a gente tenta aliviar a dor do próximo, a gente esquece de pensar na nossa dor, né? Foi assim que Joana de Ângeles falou, não exatamente nessa frase, mas é mais ou menos isso. Ela falou que quem se dedica a enxugar a lágrima do próximo não tem tempo, né, de chorar. E é isso. Às vezes a gente se preocupa muito e sofre muito com as nossas aflições porque a gente se concentra muito nesse problema. A gente se concentra muito nessa aflição. E esquece também de viver e de fazer as outras coisas, de ajudar, de trabalhar, né? E aí ele continua falando, né? Os espíritos continuam falando agora sobre a perda das pessoas amadas, né? As mortes prematuras, também grandes aflições nossas, né? Porque a gente sempre tende a achar que a morte é uma coisa ruim. Então já começa aí, né? Que a pessoa morreu já, para a gente já é o fim, né? Perder alguém. Então, ele está falando para a gente das nossas grandes aflições. E ele começa falando, então, da perda das pessoas amadas. E é muito difícil lidar com isso. Por mais que nós somos espíritos, que temos, assim, essa convicção da continuidade da vida, né? Da pré-existência da alma antes dessa vida, a gente sabe da continuidade, mas mesmo assim é triste, né? A separação. Eu lembro, por exemplo, quando a gente assiste o filme sobre a vida do Chico Xavier, quando ele vai se despedir do amigo dele, que é padre, ele sente triste, ele fica triste mesmo, né? Mas por quê? Pela despedida, pela separação, né? Mas não por não ter a pessoa, por achar que a pessoa deixou de existir. E aí, na semana passada, também a gente até falou, acho que na semana retrasada, a gente falou bastante sobre esse tema, das pessoas que não acreditam na continuidade da vida, né? E elas acabam sofrendo mais por isso, porque a gente sofre, mas a gente tem essa certeza da continuidade da vida, né? E essa tranquilidade muitas vezes facilita o intercâmbio dos espíritos conosco. A gente mantém a nossa conexão mais aberta. Então, às vezes, para a gente sentir a presença deles, né, daqueles que se foram, a gente sente. Tem muitas pessoas que relatam até mesmo o perfume, o cheiro da pessoa no local. Isso aparece até naquela novela A Viagem também, né?
e o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, fala também. Enfim, mas isso tudo depende da gente. Se a gente abrir o nosso coração, se a gente, voltando ali naquela questão da justiça das aflições, reconhecendo a paternidade de Deus, né? Reconhecendo que Ele é todo poder e bondade, se a gente reconhecer tudo isso, a gente vai passar muito mais fácil, né? A gente vai ter um olhar mais claro e mais sereno diante do desencarne de algum amigo, de algum parente. E aí ele continua, né? Depois ele fala sobre as mortes prematuras, explica um pouco. E aí a gente vai para o capítulo, item agora, se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma coisa muito importante também que a gente falou, e a maioria das pessoas acham isso, né? Acham que a morte é uma coisa ruim. Tanto é que quando alguém faz algo errado, alguma coisa que você não gosta, assim, não a gente, mas assim, de modo geral, você vê que as pessoas desejam a morte do próximo. Esse deveria morrer, porque não precisa ficar aqui e tal. E na maioria das vezes, ficar aqui é o grande sofrimento, né? Mesmo para quem errou, ficar aqui, conviver com o erro, ter que ali, enfim, passar por várias aflições aqui já é o grande sofrimento. Então, que a gente deixe de enxergar a morte dessa forma. Ela só é uma passagem, a gente só deixa de estar lá, aqui para estar lá. E uma coisa que eu falei na semana passada, quer dizer, não foi na semana passada, foi na aula, no grupo de estudo passado. Eu falei aqui sobre esse espírito que vem trazer essa mensagem para a gente, sobre a perda de pessoas amadas. É o Sanson, né? O Sanson, ele era membro da Sociedade Espírita Parisiense, né? Ele trocava correspondências com Kardec e tal. E quando ele sofreu, né, estava doente e tal, ele passou um tempo doente, e ele falou com a Kardec que ele queria ser invocado, né, depois quando ele desencarnasse, ele gostaria de ser invocado para ele vir, né, dar a explicação, falar como foi, como era e tal. E depois eu vou postar de novo, porque acho que você não tem acesso porque você não estava lá quando eu postei, você não estava no grupo. Então eu vou colocar de novo. Lá tem o resumo, né, dessa fala de Sanson, e tem um trecho inteiro da Revista Espírita, né, que é a invocação e tudo mais. É bem legal, porque ele fala uma coisa que a gente ainda é um ponto não muito claro. Quanto é o tempo da nossa perturbação? Quanto é o tempo de nós nos descobrirmos desencarnados, né? Porque muitas vezes a gente lê nos livros espíritos em outros lugares que não, porque vai para o umbral, porque fica tantas horas, tantos dias. E essa comunicação de Sanson é legal porque ele fala em questão de horas, né? Não lembro agora a quantidade exata, mas ele fala que em questão de horas ele já se reconhecia como desencarnado e já estava dando comunicação. É lógico, aqui nós não vamos entrar no mérito do espírito, se ele era evoluído ou não, para ele já ter essa consciência. Mas o interessante é que a gente tem essa visão, que quando a gente desencarna, nem sempre a gente vai demorar muito tempo, vários dias, para passar por essa perturbação. Tá? Que isso é relativo, não é uma certeza. Mas uma coisa que a gente sempre observa e que a gente sempre escuta falar no meio espírita, e mesmo os espíritos falam, que quanto mais nós formos desapegados da matéria, mais facilidade nós vamos ter de nos reconhecer lá como desencarnados. Porque o que nos prende mesmo, que dificulta essa nossa visão, esse nosso entendimento, é essa nossa necessidade de estar aqui. Então, nós não queremos aceitar de forma alguma que nós partimos, porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, a gente tinha ainda muita coisa para fazer, ainda tinha muita gente para ver, eu não me despedi, eu não fiz. Então, as pessoas que têm essa dificuldade, que passam mais tempo para reconhecer-se desencarnados, e enfim, é porque estão muito apegados à matéria. Então, se a gente continua a nossa vida lá como a gente vive aqui, então, nesse momento, ou durante já a nossa vida, a gente tem que ter essa preparação. Não digo preparar-se para a morte, mas é como eu vi um vídeo hoje que falava o seguinte: se a morte é o único destino, a única coisa que é certeza que vai acontecer, por que então nós não nos prepararmos para ela? Né? No sentido de o quê? De fazer o máximo de coisas que pudermos fazer, de estudar e de ajudar e de construir o máximo de coisas que nós pudermos. Ele fez a pergunta assim: e se nós desencarnássemos hoje? Se hoje fôssemos chamados a voltar à nossa pátria, como que nós ficaríamos? Será que nós iríamos nos lamentar de alguma coisa?
de alguém que deixamos de falar, de nos desculpar com alguém, de fazer alguma coisa em prol da caridade. Ou seja, que a gente pense na nossa vida e que a gente viva e faça tudo que a gente puder fazer agora, né? E que a morte é uma certeza. Então, vamos nos preparar para ela, não para a morte, mas para ter uma boa passagem, para poder ter uma boa lembrança dessa encarnação, para termos orgulho, né? De falar, lógico, eu não fiz tudo que eu queria fazer, não fiz tudo que eu planejei fazer, mas o que eu fiz de coração, eu fiz com amor. É isso? Então, vamos lá. Aí, vamos para esse item, então. Travou, Alessandra? Ah, não. Ela só está na posição confortável. Então, vamos lá. Vânia, você gostaria de começar a leitura? Fala a página de... Ah, desculpa. Página 66, item 22. Eu não sei se a gente já leu tudo, mas vamos, já que a Rejane está aqui e as meninas também, então vamos começar de novo do item 22. E aí a gente vai lendo devagarinho e tentando refletir, entendendo. Eu faltei 2 aulas também, acho. O bom, né, um capítulo extenso, mas a gente sempre faz esse resumo, né? Então acaba que clareia. Clareia. Vai lá, Vânia, por favor. Tá tudo bem, Ale? Resolve, ó. Vai lá, Vânia, por favor, então. Desculpa. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, faz com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que é um homem que receberá, que é um bom e receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servir desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, ele fala, então, o que ele está dizendo para a gente? Então, dizeis frequentemente, né, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Ou seja, dizendo que os maus, né, eles não acontece nada com eles e eles sempre vivem mais do que os bons, né? E aí ele continua dizendo, pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, né? Porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa. Ou seja, os maus, né, os espíritos jovens, vamos dizer assim, eles recebem mesmo essa oportunidade de passar mais tempo, né? Igual eu falei, para quem comete um crime, um erro desses e tal, ficar aqui é um aprendizado muito grande, porque ele acaba sofrendo muito as consequências dos seus atos, né? E isso é um adiantamento para ele. Se ele só desencarnasse, talvez ele não tivesse a oportunidade ali naquele momento de retratar a ação dele, né? Ou de mudar ali ainda naquela encarnação. Então ele fala que Deus dá um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que um homem bom, né? Que vai receber a recompensa do seu mérito. E o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, né, que é aquela verdade, isso, não duvideis que blasfemais, tá? Então vai lá, Vânia, continua, por favor. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha completado. Porque quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se deve a liberdade àquele a ela que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Bom, aí ele está falando o quê?
Algumas pessoas, quando, por exemplo, morre alguém, né? Ele fala assim, morre um homem de bem, cuja casa do lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que fosse o homem mau, né? Que tivesse sido o homem mau e não o homem de bem. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa. Isso que é uma dificuldade muito grande da gente entender. Quando um ente querido, alguém que a gente conhece, parte, ele terminou a tarefa dele. Ou ele está ali sendo retirado para ele não adquirir mais dívidas. Então, é sempre uma bênção, uma misericórdia, quando nós somos chamados para a pátria. Porque ou nós estamos sendo retirados aqui para que nós não soframos mais com mais erros que iremos adquirir, ou porque nós terminamos a nossa missão. Não é? Às vezes a gente fala, nossa, mas o que ele fez? Às vezes ele veio reparar com alguém. Às vezes ele não vai precisar mais reencarnar aqui na Terra, mas ele precisava vir aqui na Terra para reparar algum erro com alguém, para ajudar alguém. Então ele consegue isso e ele vai embora. Ele não precisa ficar tanto tempo. A gente acha que todo mundo tem que vir aqui e ficar 100 anos. Mas 100 anos, se a gente estiver produzindo mesmo, como é o caso, por exemplo, que a gente pode citar Chico Xavier, né, Divaldo Franco, são aqueles que tinham um prazo ali determinado para ir embora, mas por estarem fazendo um grande trabalho, por estarem ajudando tantas pessoas e divulgando tanto a doutrina, foi dado para eles a moratória de passarem mais tempo, né? Enquanto outras pessoas que, por exemplo, poderiam ficar até os 50, mas já nos 25 já excederam o limite, né, da tolerância, vamos dizer assim, eles são retirados pelo bem deles, não é uma punição, é para que eles possam se preparar melhor para voltar e tentar recuperar, né? Então é sempre uma bênção quando a gente é retirado, porque há ali a misericórdia divina. Então aí depois ele continua, por que quereríeis, pois que o mal não tivesse tempo de acabar, né? E que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Então, quer dizer, a gente queria então que o homem de bem ficasse preso aqui na Terra para sempre? E aí depois ele coloca assim, que dirias, né, de um prisioneiro que tivesse... Desculpa, peraí. Isso. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que desse a liberdade àquele que não tinha direito? É o mesmo pensamento, né? O que nós iríamos falar, então, daquele que recebeu, que já cumpriu a pena, que já poderia ir embora, fica lá. E aí aquele que ainda tinha pena a ser cumprida é liberado. Isso acontece nos presídios e tal, a gente tem relatos disso, né? Mas eu estou falando no sentido espiritual, das pessoas que ficam aqui ou que partem, né? Aí depois ele fala, ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que quando estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. É muito complicado, a gente sempre pensa que o mal, né, deveria ser extirpado da terra, que não deveria ter, ou que aquela pessoa que é má merecia morrer, enfim. O que a gente tem que entender é que tudo é necessário, né? Que tudo tem um porquê. E que se o mal existe, é por ausência do bem, por ignorância. Então, é com o tempo que nós vamos construir isso. Não é de uma hora para outra. E é necessário que o mal exista para que o bem possa reconhecer o mal e não querer mais o mal, né? Então, a gente só vai dar valor ao bem e só vai saber o que é o bem quando a gente conhecer o mal, né? Quer falar mais alguma coisa, Vânia? Mais alguma coisa? Não, você quer falar alguma coisa? A Alessandra quer. Tá bom. Vai lá, Lili. Eu achei interessante o que ela comentou. Então fala aí por ela. O que ela comentou? Alessandra disse. Ela falou assim que depende do olhar da pessoa quando fala cativeiro, né? Porque se você está fazendo tudo que é do bem, que você está querendo progredir, evoluir, ajudando os outros, você não vê mais como um cativeiro, né? Você tem um outro olhar. É verdade. Tudo mesmo que o espírito ser livre, ela está falando, ela falou baixinho, não sei se vocês ouviram. Mas eu achei interessante a colocação dela. Mas é verdade. Isso é a questão da aflição também, né? Como a gente enxerga a aflição.
Se a gente enxerga a aflição com esse peso todo, né, com essa tragédia, com toda essa amargura, ela fica mais pesada. A mesma coisa é estar aqui. Se nós, lógico, a gente como espírito, que somos livres, estarmos aqui presos à matéria, é doído, é sofrido sim. A gente sente vontade de voltar para casa, a gente sente vontade de ser livre, de não estar aqui fazendo essas coisas, de poder, enfim, fazer tantas outras coisas, né, ajudar de tantas outras formas. E é difícil a gente pensar dessa forma, mas a gente tem que valorizar o lugar onde nós estamos, né? Então, se nós formos plantados aqui, nós temos que florir aqui, não é isso? Ou seja, nós não podemos enxergar a Terra ou toda essa oportunidade que é a encarnação como um cativeiro, mas para um espírito livre, né, como é o nosso. Porque se a gente quiser comparar com como é a liberdade de um espírito, é só a gente imaginar o nosso pensamento. É a mesma coisa. O nosso pensamento é como o nosso espírito age, não é isso? Ou seja, nós pensamos em um lugar ou em alguém, lá nós estamos. Não é isso? Não é? Uhum. Então essa é a liberdade que o espírito tem. Só que o espírito está preso na matéria. Ele pensa, mas ele não pode agir. Ele tem que projetar na matéria o seu sentimento, a sua vontade. E muitas vezes a matéria é incapaz de suportar o sentimento e a emoção que aquele espírito quer passar. Como a gente pode ver, por exemplo, espíritos que estão presos na matéria e a sua matéria está com problemas, né? Está com deficiências. Então, imagina para um espírito, né, estar ali naquele corpo onde ele não consegue expressar tudo o que ele é, né? O que ele pensa, o que ele sente, ele não consegue falar. Agora, imagina também, para nós, que espíritos que somos, né, livres e imortais, estar preso aqui na matéria, estar preso aqui no planeta Terra. A gente acaba se sentindo mesmo num cativeiro. Mas que o nosso olhar, como a Alice falou, que o nosso olhar não seja assim. Que a gente passe a olhar o mundo da maneira como ele é, né, com todas as cores, com todas as oportunidades. Porque mesmo o sofrimento, né, como a gente fala aqui, é um presente de Deus. Porque é do sofrimento que nós vamos sair da inércia, é com o sofrimento que nós vamos aprender a não sofrer, né? Então, o sofrimento, ele é uma mola impulsionadora do progresso. Quando nós estamos ali na nossa zona de conforto, quietinhos ali, vivendo, empurrando com a barriga, aí de repente tem um acontecimento que faz a gente sair da inércia, faz a gente sair da nossa zona de conforto. E aí nós vamos buscar, né, soluções, nós vamos, junto com outras pessoas, através de pesquisas, enfim, várias coisas vão nos movimentar para o progresso. Então, às vezes, um detalhezinho que fez a gente sair da inércia transforma a nossa vida. Eu vejo, por exemplo, né, vários casos de pessoas que lidam com a morte dessa forma. O parente morre, aí ela aproveita aquilo para ajudar outras famílias, né? Então, às vezes, por exemplo, alguém que morreu de uma doença rara, né? Então, aí ela vai fazer o quê? Ela vai se juntar a outras famílias, né? Vai tentar ajudar com pesquisas e tal. Ou seja, às vezes uma aflição, né, de uma perda vai gerar ali para ela uma construção, né? Vai gerar muitas outras formas de ajudar as pessoas. Então, é isso. Eu gostei, Liz, da sua colocação, que a gente não veja a nossa estadia aqui como um cativeiro, como se estivéssemos cativos, embora nós estejamos, né? Quer falar alguma coisa? A gente sente muito saudade de casa quando a gente está cheio de problema. Quando a gente não tá tudo bom, esquece de casa, né? É igual criança, né? Criança não é assim, quando tá no parquinho, tal, não quer nem saber de voltar para casa. Na hora que dá fome, aí, eu quero ir para casa, não é? A gente também, quando a gente tá com necessidade de alguma coisa, a gente quer voltar para casa. Quando a gente sente saudade de alguém, a gente quer voltar para casa. Aí é isso. Mas eu tava com saudade de casa. Das gatinhas. Das minhas gatinhas. Então. Agora eu tô com saudade dos netinhos. E é assim, não é? Lá a gente está desencarnado, a gente fica com saudade nossa família que está aqui encarnada, aí a gente vem para cá. Aí quando a gente está aqui, a gente fica com saudade da nossa família que ficou lá. Então a gente está sempre sentindo falta, né? A gente está sempre... na verdade, o que a gente quer é ficar entre as pessoas que a gente ama, né? São os laços que nos unem, né? É isso, no fundo é isso. A gente só quer estar junto. Então, quando a gente desencarna, a gente fica querendo estar junto de quem está aqui.
Quando a gente... Eu tenho muita saudade dos meus pais, minha mãe. E a gente sente saudade. E por que que a gente sente saudade? Se a pessoa tivesse deixado de existir, esse sentimento também não deixaria de existir? Por que que a gente sente saudade de alguém que não existe mais? Então, né, então quer dizer que essa pessoa ainda existe, mesmo que seja no nosso coração, no nosso sentimento. Só que daí, a gente estudando, a gente vê que é muito mais do que isso. E eles mostram que eles estão com a gente, né? Bom, Isso é um conforto é um conforto, muito grande. sem dúvida. Alguém quer Quer falar falar, alguma Rê? coisa? Pode falar, Rê. Pegando um pouco a palavra da Liz, cativeiro, a gente poderia olhar esse cativeiro de uma outra forma, né? O cativeiro de hoje, em que nós estamos. Será que é o mesmo cativeiro de encarnações passadas, onde nas nossas eras, na medieval, ou em outro mundo, o mundo primitivo, onde não sabíamos nem nos comunicar? E esse é o nosso cativeiro de hoje. É um cativeiro até os 5 estrelas. Com toda a E modernidade. realmente a gente conseguiu muito na parte intelectual, na parte emocional, na parte espiritual. Então, na parte tecnológica, a gente evoluiu muito, mas nós sempre queremos nos ater a um cativeiro, né? Quando a gente passar por um planeta de redenção, também vai existir um certo cativeiro, porque o mal ainda não vai estar 100% extirpado da Terra. Verdade. Com Tem certeza. uma preponderância muito grande do bem, ótimo, mas o mal ainda vai existir. Mesmo porque esse mal vai ser os cativeiros de quem não vai estar mais competente ou energizado com a regeneração. A gente sabe que tem essa questão também, né? São as oportunidades. E pessoas que receberam a oportunidade de estar aqui, e pessoas que se prepararam, né, para ter essa oportunidade de estar na transição. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguiram ficar aqui, não conseguiram, aí são convidadas a outros orbes. Mas a verdade é que a gente sabe que o cativeiro, né, que a gente chama de cativeiro hoje, na verdade, se a gente for olhar para a história, para todo como a gente vivia antes, hoje não é um cativeiro. Nós temos grande liberdade. Aliás, até o nosso regime, né, a nossa sociedade, por ser democrática, também nos coloca dessa forma. A gente pode expressar o nosso pensamento nas mídias, a gente pode dialogar, a gente pode conversar nas ruas, a gente pode debater, a gente pode protestar. Então, não é mais um cativeiro, né? A gente é um pouco mais livre do que isso, né? O cativeiro mesmo é para os nossos espíritos, né? Exatamente, para o Os nossos espírito espíritos realmente que é cativeiro para eles, porque estão eles são presos. privados, né? Eles ficam privados dessa liberdade. Como eu falei, é só a gente imaginar o pensamento. Olha a liberdade de um pensamento. E o nosso espírito é da mesma forma. A gente também age e faz como um pensamento. Você está aqui agora, mas você gostaria de estar em algum lugar, você não consegue, a menos que você pegue a sua carcaça, vai lá e leve até o lugar que você queira estar. Mas, ou então através de meditação também, né? A gente pode também, através do desdobramento também, fazer essas visitas, essas andanças, né? E eu vejo que a questão da liberdade é tão importante, e ela é uma lei divina, né? A lei de liberdade é uma lei divina, está lá no Livro dos Espíritos. E tanto é que, embora nós estejamos aqui presos na matéria, ainda em algum momento do dia, é nos dada a liberdade, né? A gente vê o quão é importante e é verdadeira a liberdade. Isso. Quando a gente dorme, o nosso espírito se liberta da matéria. Ali ainda ligado a ela, mas ainda é uma liberdade. Ele pode ali ir para outros lugares, né? Ele pode fazer outras coisas e não depende mais só da matéria. Então, olha como tudo é divino, né? Se a gente olhar mesmo todas as oportunidades, como as coisas acontecem, e olha a grandeza da doutrina espírita, porque ela vem trazer essa explicação para a gente. Porque até então a gente não sabia o que era desdobramento, como isso se dava, por que acontece.
a gente sempre ouve na história, né, em todos os momentos da história, a questão dos profetas, né, aqueles que receberam a visão, que receberam Deus, que não sei o quê. E hoje a gente entende que eram médiums que estavam ali em intercâmbio com o mundo espiritual e que não foi Deus que desceu ali, mas sim um espírito de luz, um espírito elevado que esteve ali, que ajudou na transformação da sociedade, trazendo conhecimento e dando direcionamento para as coisas. Então, isso que é legal a gente ver na doutrina. Toda essa explicação e ter esse entendimento mais claro. E isso também nos ajuda a não enxergar aqui tanto quanto um cativeiro, já que a gente tem a certeza da transitoriedade, ou seja, que tudo é transitório. Eu estou aqui hoje, amanhã posso não estar mais, não é? Ou seja, estamos aqui, mas não é um cativeiro. Nós estamos aqui numa escola maravilhosa, cheia de oportunidades. Isso aí. Vai lá, Vânia. Alguém quer falar mais alguma coisa, Alessandra? Vou só colocar o note na tomada aqui. Já bem, peraí. Ninguém vai dar uma para a Alessandra? Triste, hein? Entendi. Não entendi. O que você falou? Nada. Ah. Bom, continua, por favor. É o último parágrafo, né? Isso. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas e, frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos pelo pensamento da vossa esfera estreita. E, à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como incidente na duração infinita do tempo espiritual. É a única existência verdadeira. Fénelon. Então, na semana que vem, eu vou trazer... Durante a semana, eu vou colocar já no grupo, né, um texto que eu tenho sobre o Fénelon, explicando quem foi e tal, para a gente entender. Eu acho muito importante a gente ter, dentro do contexto do que a gente está lendo, quem é o espírito que está trazendo isso para a gente, né, para a gente entender o porquê que foi escolhido, né, a fala dele nessa passagem, porque a gente sabe que muitos espíritos participaram da codificação, muitos deram sua declaração. Na Revista dos Espíritos a gente vê isso também. Então é legal a gente conhecer, saber quem é esse espírito, né, ou quem foi, né? Às vezes a história dele também é muito importante para a gente entender como ele chegou nesse entendimento, no que ele está falando também, tá? Então ele fala assim, aí nessa semana eu vou colocar, e aí na semana que vem, na próxima aula a gente comenta, tá? Então lá no último parágrafo ele fala: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Isso é muito difícil, né? Porque a gente, como filósofos naturais que somos, né, natos, a gente está sempre questionando as coisas, a gente está sempre querendo saber o porquê. E muitas vezes o porquê acaba-se sempre na vontade de Deus. Mas mesmo assim a gente ainda quer colocar o nosso entendimento, dentro da nossa ignorância, da nossa pequenez, a gente ainda quer explicar aquilo que é inexplicável para nós. Então, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas, né? E frequentemente que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são limitadas. Quando ele fala aqui, por exemplo, que frequentemente o que vos parece mal é um bem, a gente lembra, por exemplo, da lei de destruição, porque a gente sempre imagina na destruição como algo que acaba, algo ruim, algo que está ali terminando. E a gente na leitura e nos entendimentos, a gente vê que nada é destruído que deixe de existir. Na verdade, ele recebe uma transformação. É como uma pedra, por exemplo, que ela, um dinamite, ele estoura e quebra em vários pedaços. Ela deixou de ser aquela pedra grande para ser vários pedregulhos, para serem várias pedras menores. Então, para a gente, o que era uma destruição, na verdade, foi uma transformação. E muitas vezes isso acontece também com o mal. Às vezes, um mal, para a gente, que ali é um mal, mas é um bem. É como essa pandemia. É um mal.
né, de um modo geral. Mas ela tem trazido muitas outras coisas que a gente ainda vai analisar durante a história, a gente vai ver como isso modificou a nossa forma de ver, porque já de início já dá para a gente ter uma noção. Nós estávamos vivendo de uma maneira assim mais frenética, mais sem controle, mais sem freio. Era somente o consumismo, a gente só estava preocupado em adquirir dinheiro para poder consumir. E, de repente, cessou toda essa questão, porque não se podia mais consumir, porque não havia mais produção. Então, não havia o que se consumir, assim, e não se podia, porque não estava se oferindo renda, não tinha como comprar. Isso fez com que a gente começasse a parar e pensar no mundo. A gente começou a pensar na vida, a gente começou a pensar nas outras pessoas, a gente começou a ter um olhar mais fraterno para com os irmãos, pelo menos a grande maioria. A gente vê, por exemplo, na arrecadação de alimentos, as toneladas que são, pessoas que não têm envolvimento nenhum com política, envolvimento nenhum com igreja, mas que se dispuseram de tempo, de dinheiro para arrecadar alimentos e outros mantimentos para as famílias carentes, enfim. São tantas formas que a gente fica até difícil de falar, mas é uma transformação. Então, algo que é um mal, mas na verdade está sendo um bem. É que a gente ainda não conseguiu enxergar de uma maneira mais ampla, mas o pequeno, um pouquinho que a gente começar a enxergar, a gente já vê que foi uma coisa boa em partes. E que a gente não esqueça que, embora o desencarne seja algo ruim, nesse sentido da tristeza, da dor, da separação, tudo que acontece é por vontade de Deus. Então, se está partindo, é porque Deus tem planos melhores ou tem outros planos ainda para crescer. Então, tudo está ali ainda na engrenagem, nada foi perdido, nada está sendo jogado fora, tudo faz parte de um grande plano. Tá? E aí ele continua lá dizendo o seguinte: esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa esfera direita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará, senão como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual. Ou seja, a importância da matéria na nossa existência vai ser ínfima, vai ser muito pequena, na proporção em que nós elevarmos o nosso pensamento. E ele fala uma coisa aqui também, que às vezes passa até desapercebida, mas ele fala assim, cadê? Esforçai-vos por elevardes. A importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará, senão como incidente da duração infinita da vossa existência espiritual. A única existência verdadeira. A única existência verdadeira é a nossa vida espiritual. É lá que é a nossa vida. É lá que preexistia a tudo. Né? Antes de existir a Terra, de existir outros planetas, nós já vivíamos, né, e já morávamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é o nosso verdadeiro lar. Esse item, ele fala realmente dessa questão da gente maldizer as coisas e da gente ter um entendimento errado sobre os desígnios de Deus. Primeiro que a gente tenta explicar o que para a gente é inexplicável. A gente tenta compreender a grandeza de Deus e, às vezes, nos tornamos levianos, né, ou arrogantes, querendo dar uma explicação, como se nós tivéssemos ciência, né, se nós tivéssemos capacidade de entender Deus, quando a gente mal consegue entender a gente mesmo, quiçá entender Deus. Então, para a gente ter essa visão mais humilde sobre a vida, sobre os desígnios de Deus, e também para a gente ter esse cuidado de desejar a morte do outro, ou a gente colocar que a morte para o outro seria melhor do que para aquele. Né? Então, que não há essa distinção, que a gente não deve pensar dessa forma. E que muitas vezes não, que quando as pessoas desencarnam, mesmo jovens, mesmo sendo de bem, se elas estão desencarnando é porque terminou a missão dela. Ou ela fez aquilo que ela tinha para fazer, de mais importante, ou, de repente, ela está adquirindo muitas dívidas, né? Ela não está recuperando, não está, enfim, ela está atrapalhando, né, a sua própria evolução. Então, por misericórdia, ela é retirada daqui para que ela possa desenvolver mais, aprender mais, ler mais, e aí depois voltar numa próxima encarnação e tentar resolver os seus problemas. Então, há sempre uma justiça em tudo que acontece. Ninguém desencarna na véspera, né? Mesmo aquelas pessoas que eram para desencarnar com 30 anos e estão lá com 35, 40, há uma justiça divina, né? Há um entendimento daquela pessoa, para aquela pessoa,
que ela merece estar ali. Então, tudo é merecimento, né? Tudo é merecimento. Até mesmo essa encarnação, que muitos de nós aqui imploraram para ter, é merecimento. Não é só pedir, tem que merecer, tem que ter um planejamento, tem que, enfim, tem que querer mesmo estar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? E ir pro próximo? Só para complementar seu pensamento, como Tá bom. dizia o Xavier, para os amigos dele, disse para um específico: se o seu cordão de prata estiver fino, vire-se e vai fazer caridade, vai fazer o bem ao próximo, e ele vai engrossando a cada dia. Olha que lindo, né? Que lindo. E que você, se o seu término, né, da vida terrena estivesse preparado para tal dia, ele se prolongaria com benesses para o seu espírito. Isso. Exatamente, é isso tudo, né? Se nós estamos fazendo bem, se nós estamos fazendo bem aquilo que viemos fazer e estamos nos dedicando à caridade, a ajudar o próximo, por que partir? Se nós estamos sendo bons trabalhadores, por que aposentar um trabalhador bom? Por que não deixá-lo mais tempo? Às vezes acontece que o corpo não comporta mais, como Chico Xavier, por exemplo. Eu acredito que se o corpo dele ainda tivesse mais tempo e tal, ele talvez teria tido mais tempo para estar conosco. Então, quer dizer, se nós estamos sendo bons trabalhadores, nós vamos sim ficar aqui, se for necessário, se for bom para nós, se nós estivermos realmente ajudando as outras pessoas, né? E como o Chico falou, e a gente sempre fala que o mais importante é a prática na caridade, porque é ela que nos aproxima do verdadeiro amor, que é o amor fraternal. Porque o verdadeiro amor é o amor entre irmãos, é entre pessoas que se amam. E à medida que a gente vai se amando mais, a gente deixa de enxergar menos, ou melhor, a gente deixa de enxergar tanto a pessoa como matéria. A gente começa a enxergá-la somente como um irmão sem nenhum interesse, vamos dizer assim, né? A gente não ama a pessoa por alguma coisa, a gente ama pelo que ela é, pela essência, pela clareza que ela se apresenta a gente. Então, é isso que vai nos aproximar, que vai nos deixar mais tempo aqui, ou que vai garantir a vitória nessa encarnação, a forma como nós praticamos a caridade, como nós tratamos os nossos irmãos e como nós buscamos os nossos irmãos. Porque muitas vezes nós buscamos somente os nossos, né, os nossos familiares, esquecemos que somos todos uma grande família. Então, sempre podemos ali ajudar de alguma forma, né? Bom, Lavínia, quer falar alguma coisa? Não, estou só ouvindo e está muito esclarecido tudo. E você, Alessandra? Obrigada. E você, Alessandra? Não? Mas está ouvindo? Mas a gente não vai nem ouvir sua voz, né? Fala um pouquinho só para ouvir. Né? Oi. Ixi, travou. Tá tudo bem? Travou? Acho que travou agora. Agora travou. Bom, já ela volta. Eu acho que você tem didática para explicar para a gente. Apesar de você falar que é um estudo, né? Uma reunião de estudo, mas mas eu acho que você explica muito bem isso. Na verdade não sou eu, na verdade são os espíritos. Eles ficam aqui falando, eu vou só intuindo. Eu tenho ciência disso, que cada um tem para falar, cada um é intuição. Mas não sei, tudo que você fala. É porque, na verdade, o que acontece? Eu estou falando das coisas de Jesus, e são coisas que todos nós aqui já tem dentro da gente. Eu falo assim, né, que o Espiritismo é novo para a gente. Nosso compromisso com o Espiritismo é novo, é recente. Mas o nosso compromisso com Jesus é antigo. O nosso conhecimento, nosso estudo, nosso envolvimento com Jesus é antigo. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala dessas coisas, todo mundo fica emocionado e todo mundo fica feliz. Mas por isso, porque nós estamos falando de Jesus.
E não tem como, né, para um coração cristão, né, para todos nós que somos, é só falar de Jesus que fica tudo claro, fica tudo bem, né? Não tem dúvida, porque Jesus, na sua trajetória inteira, não deixou dúvidas de nada. O que ele deixou, às vezes, ali escondido, na verdade, era para ser mostrado na época certa. Mas para aqueles que tinham os olhos de ver e os ouvidos de ouvir naquela época, já entendiam o que ele falava. Então, ele nunca escondeu nada. Ele sempre deixou claro. E esse compromisso que a gente tem com ele é antigo. Há muito que a gente estuda aqui, quando encarnado, lá, quando desencarnado. Então, a gente está sempre vivendo foi mensagem. Então, a gente está sempre vivendo e tentando aplicar todo esse conhecimento, todo esse entendimento que Jesus trouxe para a gente na nossa vida. Então, por isso que toda vez que alguém fala sobre Jesus, a gente fica assim, né? Eu gosto bastante de falar e vocês também, que eu sei. Então, é um compromisso que a gente tem com Jesus que é antigo. Por isso que fica assim tão mais bonito de ouvir, né? Quando a gente está falando de Jesus. Mais fácil de entender. E mais fácil Com de entender. certeza. Vânia, você quer falar alguma coisa? Travou? A Alessandra avisou que o áudio dela não está funcionando. O microfone do fone. Acho que deve sim. ser, né? Tá bom. Tá perdoada. Dessa vez. Só dessa vez, hein? Bom, quem gostaria de ler agora os tormentos voluntários? Quer ler? Quer ler, Lavínia? Leio. Lê, Lavínia. Tá. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração. Única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Bom, aí ele está falando então dos tormentos voluntários, tá? Então, o homem está incessantemente em busca da felicidade. Isso é verdade. Desculpa, Diego, a Elze quer falar. Pode falar. Elce, desculpa, Elce. Não? Ela tá com a mãozinha levantada? Ué. Agora a Alessandra tá com a mãozinha levantada. Mas ela só vai poder falar com Libras e eu não entendo. Bom, então vamos lá, gente. Só para a gente não perder o raciocínio. A gente está falando, então, o homem está incessantemente em busca da felicidade. Isso é verdade. A gente está sempre em busca da felicidade. Porque a felicidade sem mistura, né, não existe na Terra. Então, a felicidade plena, ela não existe. O que existe são momentos de felicidade, são momentos que a gente consegue compreender, né, felicidade. São realizações profissionais, realizações amorosas, enfim, são vários momentos de vitória, de conquista, né, de entendimento, né? Quando a gente consegue entender, por exemplo, algo que a gente leu 500 vezes e não entendeu, a gente consegue entender a grandeza daquilo, a gente se sente feliz. Enfim, são vários momentos que a gente vai ter de felicidade, mas que a felicidade plena, só ela por si, não a teremos aqui. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam um cortejo inevitável dessa vida, é difícil, né? Olha como ele coloca, Fenelon ainda, né? Olha como ele coloca as vicissitudes, e é um pouco mais ou menos assim, né? As vicissitudes que formam um cortejo inevitável dessa vida. Então, imagina um cortejo, com cada uma das vicissitudes, né? Seguindo uma atrás da outra, né? Na nossa vida. E é inevitável mesmo, é assim que é aqui.
Então, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, né? A misericórdia divina. Embora nós estejamos aqui, estejamos em sofrimento, o Pai sempre nos coloca, sempre nos mostra, sempre nos dá momentos de felicidade para aliviar. Ah, ela falou que ela não pode falar porque o microfone não está funcionando. A Elsie. Tá bom? Apareceu para vocês também, né? Que eu pensei que só tinha aparecido para mim. Tá bom. Então, por mais que a gente esteja aqui em sofrimento, em provas e dificuldades, Deus sempre coloca momentos e pessoas para nos ajudar, para diminuir um pouco, né? Para diminuir essa dor, essa angústia. Então, coloca amigas, pessoas queridas, né? Pessoas que vão ajudar a gente nessa caminhada, né? Ouvindo as nossas mazelas, dando conselho, enfim. Ele coloca assim que poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, né? Ele poderia, mas o que acontece? Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Ou seja, a pessoa, por exemplo, que procura a felicidade numa mulher bonita, vamos dizer assim, né? Numa mulher que geneticamente, ou sei lá, enfim, qual é o padrão de beleza mas enfim, ele vai e busca felicidade em ter uma mulher assim. Aí a mulher depois, com o tempo, envelhece e tal. Como é que ele fica? Né? Ele pôs a felicidade dele em algo que é perecível, no corpo. E tem outras pessoas que põem outras coisas piores, né? Em matéria mesmo, sabe? Não em casa, carro, essas coisas. Então, ele poderia ter gozado de momentos de felicidade se ele se desapegasse um pouco dessa questão da matéria, né? E não procurasse a felicidade nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, né? Ou seja, algo que ele sofre, ele busca para conseguir, e quando ele consegue, aquela coisa ainda faz ele sofrer, né? Então, ele coloca essa busca nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma. Agora eu pergunto para vocês, o que traz felicidade à alma? O que traz felicidade à alma? Quando você, por exemplo, ajuda um irmão e ele, antes de agradecer a Deus, ele te agradece. Ele olha para você e te agradece. Você olha e sente que você fez a diferença. Porque a questão não é o agradecimento, não é o obrigado. Se for isso, infelizmente ainda é só orgulho. Devemos trabalhar isso. Mas se nós conseguimos olhar para ele, ver a felicidade dele, nos sentirmos felizes por ele, e saber que nós podemos fazer a diferença, de uma certa forma, nós podemos... Oi, Vânia? Achei que a Vânia fosse falar. Então, se de alguma forma a gente pudesse ajudar e reconhecer ali a felicidade e saber que você foi um instrumento de Deus para conseguir aquilo. Isso deixa a alma tranquila. A verdade também traz tranquilidade para a alma, né? Quando a gente lê, por exemplo, no Espiritismo, a questão da vida futura, a continuidade da vida, toda essa verdade ilumina a gente por dentro. A gente sente que é verdade quando a gente está preparado para ela, né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala do Espiritismo, né, e todas as questões filosóficas e religiosas e tal, do Espiritismo, né, da doutrina mesmo, algumas pessoas não acreditam. Não, como assim? A vida continua? Não, mas acabou, acabou. Aí você tenta provar, tenta falar, mas a pessoa não, porque ela não está pronta ainda para a verdade. Mas quando nós estamos prontos para a verdade, lemos a verdade, isso felicita a alma, né? Isso deixa a alma feliz. O que mais deixa a alma feliz? Uma criança sorrindo? Pode falar, Lavínia. Acho que isso tudo resume-se no amor, né? É o amor que faz a gente feliz. Isso, verdade. São ações que nós fazemos com amor. A caridade, a verdadeira caridade, ela só pode ser feita com amor. Se nós estivermos ali sentindo obrigação em fazer, nós não vamos sentir o mesmo prazer. Então, quando nós vamos ali fazer a prática da caridade, de qualquer forma, seja ela moral ou material, mas nós vamos com amor, né? Nós automaticamente nós sentimos o amor de volta. Isso felicita a nossa alma. Então, acho que a grande questão é isso. Quando a gente perde muito tempo, fica muito focado em nós mesmos, a gente não consegue sentir a felicidade, a gente não consegue ter paz na alma. Porque a gente consegue alguma coisa, olha para o lado e vê o irmão em sofrimento. Naquele momento mesmo, aquela felicidade toda, ela se esvai. Não é assim?
quando a gente está ali sofrendo, mas a gente vai lá e faz um outro irmão deixar de sofrer, é como o Chico falava, né? Eu lembro que ele falava ele falou no livro e depois falaram, né, no filme, que ele entrega a carta lá para a família e tal, e pergunta por que ele entregou, e ele fala assim que cada pedacinho de paz que eu levo para alguém vale a paz que nunca foi minha. Então, veja, você não consegue ser feliz, mas você, de levar felicidade ao outro, te vale a felicidade que você ainda não tem. Ou seja, ver o outro feliz te deixou feliz. Então, a realização mesmo, a autorrealização, não é o que vai trazer felicidade. O que vai trazer felicidade é você olhar para os lados e ver seus irmãos felizes. Porque aí você mesmo vai se sentir mal, ou você não vai poder querer ficar triste, né? Aquilo tudo vai te contagiar, não é verdade? Então, eu acredito que, como a Lavínia mesmo complementou, é o amor. É o amor que vai deixar a alma feliz, né? Tudo É o que amor. tudo que você olha com amor, para a natureza, é o que você recebe. Você lembra do Pai, que foi por amor a nós que Ele deu tudo isso. Então, é o amor dele para conosco, né? E a gente É um sente amor, em né? tudo. É A um gente sente em amor, tudo. é um amor incondicional, gigantesco, porque, gente, olha a grandeza disso tudo. Mesmo a capacidade de sentir amor. Caramba, hein, Lavínia? Tá inspirada, né? Falou até mais alto, não foi seu isso aí não, hein? Conectada. Caiu, né? Caramba, foi agora Foi, no termine. foi projetado, ó. Ó. Foi projetado, você viu, né? O Espírito chegou e falou. Mas é isso mesmo, Lavínia, é isso. Então, que a gente procure sempre fazer as coisas com amor, né? Que a gente procure ter contato com as pessoas por amor, né? Não seja por obrigação. Às vezes, mesmo assim, clientes, por exemplo, que vão lá na loja, às vezes a gente percebe, eles chegam lá assim, bravos com outras coisas e tal, sisudos, né? Aquela cara pesada, e você fala com ele com gentileza, né? Com respeito, e aquilo quebra. Porque ele vinha com aquele pensamento, deve ter encontrado outras pessoas também que também viram aquele jeito dele e responderam da mesma forma, então aí ele vai ficando com mais raiva. Aí, de repente, ele chega alguém que trata ele com amor, com carinho, com respeito, isso muda tudo. Então, tudo que a gente for fazer, né, qualquer relação, qualquer contato que nós formos ter, vamos ter com amor, né? Vamos buscar ter isso com amor. É muito difícil. Se nós tivéssemos total domínio sobre isso, nós não estaríamos aqui no planeta de provas e expiações. Mas que a gente sempre pode tentar, a gente sempre pode fazer diferente do que a gente vem fazendo, né? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou lá com aquela sementinha, né, do amor. Tudo, né? Tá impresso. Né? Tá impresso na nossa essência. E a gente desenvolve, né? E vai desenvolvendo como uma sementezinha, né? Verdade. Bom, você continua, Lavínia, por favor? Segundo parágrafo. Peraí, acho que eu não terminei, né? Não. Então, verdade, eu não terminei. Então, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes. Então, ou seja, ao invés de você procurar na matéria, né, procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. É ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa singular. Parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Então, ele está falando o seguinte, que para a gente vai ser muito mais fácil, vai ser melhor, se a gente começar a buscar os prazeres da alma. E que esses prazeres da terra sempre vamos ter, eles sempre vão aparecer, né? Eles vão ali nos atormentar. Mas que à medida que a gente for deixando de nos preocuparmos com ele, preocupar com as coisas celestes, né, com as coisas da alma, aquilo que realmente vai trazer felicidade para a alma, vai ser muito melhor, a gente vai passar muito melhor por essas aflições. Quer falar alguma coisa, Lavínia? Não, agora não. Achei que você ia falar. Bom,
Continua, por favor, então. O segundo parágrafo agora. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm é o que os outros possuem, lhes causa insônia. Os sucessos de seus rivais lhe dão vertigem. Sua emulação não se exerce, senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos. Com eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar toda essa futilidade cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então vamos lá. Por que a gente fala de tormentos voluntários? Voluntários porque somos nós que estamos colocando isso para nós. Não é que está sendo imposto por uma expiação, por uma prova. São tormentos que nós poderíamos evitar, como ele começa dizendo lá. Se nós deixássemos de pensar tanto na matéria para pensar na alma, nós não sofreríamos tanto. E ele continua lá dizendo que daí outro tipo de sofrimento também voluntário, né? Por quê? Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme, porque para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão sempre cobiçando. O invejoso ele está sempre cobiçando uma outra coisa, né? A inveja não é só de uma coisa, de uma pessoa. Né? O invejoso ele está sempre cobiçando outros materiais. Ele cobiça um carro, ele cobiça uma casa, enfim. Ele está sempre, aquele pensamento está sempre se repetindo. Aí ele continua. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Ou seja, ele não consegue dormir pensando naquilo que ele não tem, mas que o outro tem. Então, ele passa ali, às vezes, à noite, ali, passa tempos acordado, imaginando como seria se ele tivesse, ou como ele faria, ou como ele vai fazer para ter, né? E os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem, né? Então, já começa daí, porque já não basta ele ser o meu inimigo, vamos dizer assim, né? Meu rival. Ele ainda está melhor do que eu. Então, olha só a inveja. Então, se cobiça ali tanto a posição que ele tem, que ele está naquele momento, quanto o que ele tem. Então, olha o pensamento difícil, né? Com o sofrimento que a pessoa se impõe ao agir assim. Porque ela não consegue ver o mundo de outra forma, não consegue ver as outras coisas. E aí ele continua lá. Não exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. E por que isso? Porque, de uma certa forma, ele se sente melhor com outras pessoas pensando como ele. Porque, dessa forma, aumenta o sentimento que ele está tendo em relação àquilo. Mais pessoas, assim, pensando como ele. E aí depois o Fenelon vai dizer o seguinte: pobres insensatos, com efeito, que não sonham, que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena a sua vida. Então, às vezes ele gasta tanto tempo cobiçando, imaginando como seria ter, como vai fazer para ter, e ele não imagina que, de repente, ele pode ser chamado a retornar à pátria espiritual e vai ter que deixar tudo isso, ou melhor, vai deixar aquilo que ele nem teve. Então, ele não consegue olhar dessa forma, né? Ele começa já dizendo insensato, pobre insensato. E ele fala, não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque não é uma aflição colocada para ele, para melhoramento, para ele crescer. Ele é um tormento voluntário. Ele está passando por aquilo porque ele quer. Se ele tivesse um entendimento sobre as coisas da alma, as coisas da matéria, se ele tivesse essa elevação de pensamento, ele não sofreria tanto,
né? Ele não ia passar por essa dificuldade. Então, não é a ele que se aplica essas palavras de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque os seus cuidados não são daqueles que têm compreensão do céu. Não é verdade? Então, o que a gente falou lá no começo? Que bem-aventurados são aqueles que têm conhecimento do porquê estão sofrendo. Então, a pessoa que é invejosa, que sofre pela inveja, pelo ciúme, de tantas as formas, ela está sofrendo por quê? Porque ela não tem ainda o entendimento das coisas celestes, né? Ou não tem um pensamento mais elevado. A pessoa que tem inveja, ela tem inveja de quê, gente? Ela tem inveja de bens materiais, de posição social, né? De beleza, enfim, das coisas que são fúteis, né? Então, se ela tivesse o entendimento do que ela está sentindo é inveja e que ela deveria melhorar isso, ela sofreria menos, né? E aí, então, ele coloca nesse sentido de que esse tipo de aflição não é uma bem-aventurança, porque, na verdade, é um desvio de pensamento, de comportamento, enfim, que deveria ser mudado e que está ali, né, pela dureza do seu coração, enfim, mas que não é a verdadeira aflição, tá? Que a verdadeira aflição, a gente precisa ter entendimento do porquê nós estamos sofrendo, e aí nós tentamos mudar. E aí sim, nesse caminho entre reconhecer a aflição, entender o porquê está sofrendo, buscar a Deus para melhorar o sofrimento, então nesse movimento é que iremos progredir, e aí sim, dentro dessas nossas aflições, nós seremos consolados, né? Aí, nesse sentido, será uma bem-aventurança, tá? Continua, Lavínia, por favor. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que se vê sem inveja o que não tem, que não procura aparecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Aí. Fenelon. Boa pergunta, né? Porque é exatamente isso. Tudo é uma questão de visão. É uma questão de como nós enxergamos as coisas. Então ele coloca assim, de quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, né? Que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ou seja, humildade. Reconhecer-se que, embora naquele momento a gente ainda não seja tudo o que a gente acha que pode ser, o que a gente quer ser, que nós estamos a caminho e que tudo faz parte de um processo que leva tempo, leva muito trabalho, muito cuidado, precisa de amor, de carinho, né? A jornada evolutiva, ela é bem longa, ela precisa de muitos cuidados. Então, e ele sempre se vê rico porque se olha abaixo de si. Então, é como a Alice estava colocando a questão do cativeiro, né? E a gente aplica aqui também, porque a gente olha a nossa vida e a gente fica assim, nossa, mas está faltando isso. Mas o que você tem? Né? Você dá valor ao que você tem? Porque se você olhar que tudo que você tem é grandioso, é bonito, você sempre vai se colocar nessa situação, né? Num patamar mais baixo, assim, nossa, como eu sou rico porque eu tenho isso, tenho saúde, tenho família, tenho... Então, se a gente olhe que nós somos ricos, né? Que a gente sinta isso, olhando as coisas que a gente tem, né? A nossa família, saúde, os amigos, as oportunidades de trabalho, né? Tanto na caridade quanto profissionalmente também, que nos ajuda no progresso. E ele continua dizendo, ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Então, quando você tenta olhar acima, você não consegue ver quem você é, o que você está ali. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. Então, ou seja, quando você olha para o lado e tal, e você vê sofrimentos, pessoas que sofrem muito mais do que você, né? Então, isso acalma o espírito, né? Porque você fala, poxa, tem gente que está sofrendo muito mais do que eu. Aí você compara, então, o que a pessoa tem e como ela está sofrendo e vê que você não está sofrendo metade do que ela está sofrendo, que você tem muito mais do que ela tem. Então, isso é importante que a gente tenha essa visão, porque
para a gente poder dar valor à nossa encarnação, dar valor ao que nós somos. E é uma coisa muito bonita que ele fala aqui, depois ele fala assim, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma. No meio das tempestades da vida, não será felicidade? Ou seja, na hora que você está passando por aqueles problemas, aquelas dificuldades, mas a sua fé, o seu entendimento é tão grande que te deixa em paz. Isso também não é uma felicidade? Poder passar por uma prova de uma maneira mais serena, lógico que você vai sofrer, que você vai passar pelas aflições, mas de uma maneira mais serena, isso não te traz uma felicidade? Se não traz agora, pode ter certeza que quando desencarnar, vai trazer. Né? Quando você puder olhar para a sua jornada, para ver o que você fez e ver como você se manteve sereno e calmo, né? Apesar de tanta dificuldade, de tantos problemas. Né? Então, certamente que passar com calma e serenidade pelas tempestades da vida, certamente também que é felicidade. Então, esse item, ele fala justamente dessa questão de que nós colocamos para nós mesmos tormentos desnecessários. Por quê? Pelas nossas más tendências, pelos nossos desejos egoístas, enfim, por conta de tudo isso, a gente acaba criando aflições, né, tormentos de maneira voluntária, sem necessidade. E aí, nós não entramos nessa bem-aventurança, né? É assim que funciona. Então é isso. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Fala aí. Resignação é uma palavra muito bonita quando compreendida em atos. Desculpa, repete, por favor. Tá entendendo? Você está entendendo? Fala aí. A resignação é uma palavra muito bonita quando a gente compreende em ações, em atos. Porque o espírita, ele adora falar em resignação, em compreensão nos desígnios de Deus. Mas ela se torna tão bonita essa palavra quando a gente compreende em atos, em ações, né? Então, quando a gente estamos agindo resignados perante as provas, dificuldades, essa palavra se torna muito bonita, né? No sentido que estamos compreendendo mesmo em ações da nossa vida. Então, ela se torna bonita. Não fica mais a esmo, né? Porque o espírita, ele tem palavras-chave, né? Resignação, isso, tal, né? Amor ao próximo, caridade, mas tudo se torna tão bonito quando fazemos ações nas nossas vidas, né? Então, vai transformando a gente vai transformando a vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos familiares. Então, fica bonito realmente essas palavras, né? Enfim. É isso aí, verdade. Verdade. Eu já fiz esse estudo uma vez, né, todo o livro, mas cada vez parece que tem coisas, parece novidade, assim, que a gente reflete mais sobre o tema e é um aprendizado a mais, sempre. É isso aí. Rê, quer falar alguma coisa? Olha, a única coisa que eu posso falar é que eu estou muito feliz de ver todos vocês. Nós também. Nesse encontro, que eu esperei tanto quando o Diego falou, eu falei, nossa, eu vou rever todo mundo. E parabenizar o Diego. E as meninas, que a ideia foi das meninas também. A Lavínia Mias falou pela didática. Você faz a gente entender melhor. Muito obrigada pelas meninas que estão aí, Alessandra, Elci, Liz, Vânia, Lavínia. E parece que eu estou sentadinha lá no centro, ouvindo todo mundo. E vou pedir para você, para que você faça a gentileza de mandar para mim os outros. Mando sim, tá tudo no YouTube, vou te mandar os links, pode deixar. Para que eu possa pegar desde o começo. Porque quando você pega um estudo assim, pela metade, você trunca muita coisa, né? Então, tem o começo, que é tudo
um passo a passo, uma continuação. Mas foi ótimo, foi ótimo. Mesmo não tendo ouvido a voz da Elce, mesmo não tendo ouvido a voz da Alessandra, mas só de ver aquela carinha, saber que eles estão ali, foi muito bom. Que bom, e a gente Muito fica muito feliz também de você estar aqui no grupo de novo. A gente sentiu falta quando despediu, quando foi embora. A gente achou que não ia ter mais um curso juntos, então você vê, o que parece mal, né, o que parece separação, na verdade é só um até logo. E a gente acha que nessa vida não vai ter mais, de repente está aqui de novo, todo mundo reunido, cada um na sua casa, mas como se estivéssemos todos na nossa casa, lá no nosso centro, juntinhos. E olha que quando eu vim aqui para São José, eu procurei logo um centro lá, e eu quero, né, frequentar um centro, e encontrei um aqui na quadra de casa, pertinho de casa, fui toda feliz e radiante, mas eu fiz no centro o que eu fiz a primeira vez que eu fui no Caminho da Luz. Eu quero sentar e quero sentir energia, quero, né, me inserir naquele contexto. Não me inseri. Fui de novo, fui mais umas 3 vezes. Primeiro por comodidade, por ser pertinho de casa, por ser a pé, mas não deu. Procurei outro, também não deu. E o último que eu encontrei agora foi um pouco antes da pandemia, no centro chama Casa Paulo de Tarso. Tem bastante cursos, tem palestras, tem passes, mas foi assim, logo depois veio a pandemia e eu mais uma vez fiquei perdida. Eu estava pedindo muito para Deus, eu não quero ficar, eu ouço palestras pela internet, eu faço evangelho, mas falta alguma coisa, sabe? Falta essa interação, um pedacinho que você explicou aqui, que muitas vezes você lê, passa desapercebido, você não dá aquela conotação que deveria, Verdade. não é? Uhum. E muitas vezes, uma palavra de um de vocês fica gravada aqui. Só É tenho que muito agradecer. bom. A gente também fica muito agradecido, né, a Deus por ter essa oportunidade, né? Se fosse outrora, né, mais antigamente, não tinha essa tecnologia, né? Como que seria, né? Ia estar todo mundo em casa, clausurado, sem poder falar, e já tem a distância, né, física ali das cidades ali e por conta da pandemia, enfim. Agora a gente tem essa oportunidade hoje, né, de estar passando por isso, mas de estarmos ainda juntos, mais próximos através da tecnologia. E o Espiritismo nos mostra sempre que através do pensamento, né, que o pensamento, mais do que tudo, é o que liga as pessoas, é o que liga, é o que ata os laços, né, é o pensamento. Então, por mais que a pessoa, no caso, como você mudou de cidade, a gente ainda sempre pensava, lembrava, a Vânia sempre comentava, então você vê que por pensamento você nunca foi, né? Você sempre esteve ali com a gente, tá bom? Então, só para a gente não estender muito, eu vou pedir para alguém fazer a prece de encerramento. Não pode ser nem a Elsa nem a Alessandra, mas pode ser a Lisa, a Vânia, a Rê, a Lavínia, o marido, pode ser... Estou brincando. Pode ser a Rê, a Li... a Liz está falando que vai fazer. Ela está fazendo assim, ó. Eu! Legal. Liz. Pode ser Regiane ou Lavínia, não? Ah, Alessandra, tá bom. Não é? Não, brincadeira, gente. Quem quiser fazer, fica à vontade. Eu presto agradecimento. Não deixa de ter sido uma prece, já que agradeceu. Então quer assim. Eu faço. Ah, tá bom. Vamos então fechando os nossos olhos, pensando no nosso Pai amado, agradecendo por nossa vida, agradecendo as belezas desse mundo, essa natureza tão maravilhosa que nos acalma, que nos traz paz. Pedir ao Pai que nos abençoe a caminhada nas nossas provas, mas que tenhamos sempre olhar para o alto, o olhar para a vida futura,
olhar para a espiritualidade, a nossa essência, que é sempre espiritual. Agradecer ao Pai que estejamos aqui todos reunidos, por estarmos tão felizes, por nos revermos. Sabemos que somos uma família tão grande. Pedir que abençoe a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos, nas suas provas e expiações, e que possamos sempre ter fé, ter alegria nas nossas vidas. Que assim seja, graças Assim a Deus. seja, Graças a Deus. Então, gente, eu quero só... Pode falar. Eu tenho duas frases para ler, peraí. Que o amor não seja em nós apenas palavras, mas energia de vibração e transformação. Vocês lembram disso aqui? Queremos levar aos nossos irmãos a substância desses ensinamentos, fazendo-os mais felizes. Ah! Ela vinha. É, Ai, eu quero que então bom que agradecer. Pode falar, Lavinha. Não, vocês estão usando, né, também. Das duas formas, né? É. Usando conhecimento, né? Bom, gente, eu quero só agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem empenhadas, por vocês estarem perseverantes. É muito difícil, a gente está sempre dormindo, né? A gente dorme, acorda, e é muito difícil nos mantermos acordados, como Paulo falava, né? Paulo de Tarso. Mas o fato de estarmos aqui buscando os estudos e querendo estudar a Elsie está dando um beijo para todo mundo, né? Tchau, fica com Deus. Tchau. E, bom, era agradecer nesse sentido por vocês ainda continuarem no caminho, né? De querer buscar o conhecimento, de querer entender a doutrina, nesse sentido, tá? E semana que vem nós estamos aí de novo, e durante a semana a gente vai, o grupo, aliás, também para a Rejane, o grupo é nosso, né, do WhatsApp, então, se quiser postar uma pergunta, quiser colocar algo que você viu da doutrina, enfim, se quiser alguma coisa dessa aula que foi falado e comentar, o grupo é livre, tá? É livre para fazer qualquer tipo de comentário. E durante a semana eu vou colocar esse texto do Fenelon, que eu tenho no computador, bem legal, e aí a gente vai lendo durante a semana e no final de semana, talvez, no próximo sábado, então a gente comente alguma coisa, tá bom? Então é isso. Bom descanso para vocês e muito obrigado pela presença. Tchau, fiquem com Deus. Até mais. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.